27ª lição de Unsrikiano, 27. Lektion. Vamos voltar mais uma vez a falar do passado, das Fakan, e aprender a fazê-lo usando dois verbos auxiliares, sin e hon. Lass schon gleich dein Like. Já deixa o seu like. Já vimos numa lição passada como fazer o passado dos verbos sin e hon. No verbo sin, o presente é ich sin, du bist, ella ist, wir sind, der seid, sie sind. E o passado é ich war, du warst, ella war, wir waren, der wart, sie war. Já no verbo hon, o presente é ich hon, du hast, ella hat, wir han, der hat, sie han. E o passado é ich hat, du hast, ella hat, wir har, der hat, sie har. Mas a maioria dos verbos em Unsrikiano não possui um passado simples assim, formado por apenas uma palavra. O passado da maioria dos verbos é formado por um verbo auxiliar conjugado, que é sempre o verbo sin ou o verbo hon, e o verbo principal no particípio perfeito. Por exemplo, no verbo trinca, beber, no presente temos uma frase como ich trinke Bier, eu bebo cerveja. Vimos também como fazer o presente progressivo usando o verbo auxiliar tun, junto com o infinitivo. Ich tun Bier trinke, eu estou bebendo cerveja. O verbo principal vai para o final da frase, já que ele é o complemento principal do verbo auxiliar. Sem ele, o verbo auxiliar não faz sentido. E todos os complementos do próprio verbo principal aparecem antes dele. Aqui, no caso, Pia é o complemento principal de trinca. Agora, para fazer o passado, dizemos Ich han Bier getrunken. Eu bebi cerveja. Note que a lógica da organização dos elementos é a mesma que usamos no presente progressivo. O verbo auxiliar, que é o verbo conjugado, aparece em segunda posição na frase, como de praxe. O verbo principal, que aqui está no particípio perfeito, vai para o final da frase por ser o complemento do verbo auxiliar. O verbo auxiliar não faz sentido sem o verbo principal. Literalmente, Ich han Bier getrunken seria traduzido como eu tenho cerveja bebida. Ele indica uma ação que foi completada, concluída. A cerveja, que antes eu tinha intacta, agora eu tenho bebida. Mas a tradução mais prática da frase é eu bebi cerveja. Mas vamos ver agora esse outro caso. Ich gehe in die Schule. Eu vou à escola. No presente progressivo temos Ich tun in die Schule gehen. Eu estou indo à escola. Mas no passado temos Ich sin in die Schule gegangen. Lembre-se de que gehen é um verbo cujo particípio perfeito é irregular. Mas perceba que aqui o verbo auxiliar é sin e não hon, como foi no caso de trinca. Aqui a tradução literal de Ich sin in die Schule gegangen seria eu estou ido na escola. Novamente, a presença do particípio perfeito indica uma ação completada, concluída. Mas note que aqui o particípio não indica um estado diferente de um objeto, mas sim de mim mesmo, o autor da ação. Eu não tenho uma coisa que está ida. Eu mesmo sou a coisa que está ida. Então, eu estou ido. Aqui o particípio está descrevendo o próprio sujeito e não um objeto. Vamos explorar então melhor quando usar sin e quando usar hon para formar o passado de um verbo. Vamos começar com o uso de sin. Usa-se sin para fazer o passado composto de verbos que indicam uma mudança de posição, verbos que indicam uma mudança de estado ou condição e alguns poucos outros verbos intransitivos. Vamos ver alguns exemplos de cada um. De verbos que indicam mudança de posição, um dos mais importantes é o verbo gehen, ir ou andar, cujo particípio perfeito é kan. Wir gehen im Parque. Nós andamos no parque. Andamos aqui no presente, como em nós estamos andando no parque. Wir sind im Parque gegangen. Nós andamos no parque. Andamos aqui no passado. Nós estávamos andando no parque. Outro verbo é komme, vir, cujo particípio perfeito é komm, também irregular. Mein Sohn kommt von der Schule. Meu filho vem da escola. Mein Sohn ist von der Schule gekommen.
Meu filho veio da escola. O verbo laufen, que significa correr ou escorrer, também indica deslocamento. O particípio é gelaufen. É um verbo forte, portanto. Das Wasser läuft aus dem Kraan. A água corre da torneira. Das Wasser ist aus dem Kraan gelaufen. A água correu da torneira. Springen, que também significa correr, com o particípio perfeito gesprungen. Sie springt auf der Brücke. Ela corre sobre a ponte. Sie ist auf der Brücke gesprungen. Ela correu sobre a ponte. Fahren significa ir ou andar de carro, andar com um veículo. Você usa esse verbo no lugar de gehen se estiver se deslocando num veículo terrestre ou aquático, como um carro, trem, bicicleta, navio. Meia fora onde praia. Nós vamos à praia, de carro. Meia sin onde praia que for. Nós fomos à praia, de carro. O verbo fliehen, voar, é mais um desse grupo. No particípio perfeito temos geflohen. Die Vögel fliehen im Himmel. As aves voam no céu. Die Vögel sind im Himmel geflohen. As aves voavam no céu. Temos ainda o verbo fallen, cair, cujo particípio passado é gefallen. Esse verbo pode ser interpretado como indicando uma mudança de posição ou uma mudança de condição. De qualquer forma, vai receber o auxiliar sin. Der Mann fällt vom Gaul. O homem cai do cavalo. Der Mann ist vom Gaul gefallen. O homem caiu do cavalo. Entre os verbos que indicam uma mudança de condição, temos muitos, mas vou apresentar aqui apenas uns poucos para que a lição não fique longa demais. Sterven, morrer, cujo particípio perfeito é gestorben. Ihre Schwester stirbt. A irmã dela morre. Ihre Schwester ist gestorben. A irmã dela morreu. Wachsen, crescer, com o particípio perfeito gewachsen. Die Pflanzen wachsen. As plantas crescem. Die Pflanzen sind gewachsen. As plantas cresceram. Outro verbo intransitivo importante que usa sin como auxiliar é bleiben, ficar. O particípio perfeito é geblieben, ou, para alguns falantes, simplesmente blieb. Ich bleibe im Bett. Eu fico na cama. Ich bin im Bett geblieben. Eu fiquei na cama. Agora vamos ver alguns verbos que usam hon como auxiliar para fazer o passado. Mas antes disso, já aproveita para se inscrever. E que tal se tornar um apoiador do canal? Além de garantir que o conteúdo siga sendo produzido, você pode ter direito a alguns benefícios mesmo com contribuições bem pequenas. Confere a campanha do Catarse. O link está na descrição. Existem muitos grupos de verbos que usam hon como verbo auxiliar. Para simplificar, a gente pode dizer que usam hon todos os verbos transitivos, ou seja, que possuem um objeto, e todos os verbos intransitivos que não atendem aos requisitos para usar sin, ou seja, que não indicam movimento nem mudança de estado, ou que não fazem parte da pequena lista de exceções a isso. Vamos ver alguns exemplos também. Um dos verbos transitivos mais comumente usados nos exemplos aqui é essen, comer, cujo particípio perfeito é irregular, kes. Der isst Äpfel. Vocês comem maçãs. Der hat Äpfel gegessen. Vocês comeram maçãs. Trinken, beber, com o particípio perfeito getrunken. Trinkst du Milch? Você bebe leite? Hast du Milch getrunken? Você bebeu leite? Sehen, ver, com o particípio perfeito gesehen. Das Reh sieht uns. O veado nos vê. Das Reh hat uns gesehen. O veado nos viu. Kaufen, comprar, com o particípio perfeito irregular kauft. Sie kaufen Obst. Eles compram frutas. Sie haben Obst gekauft. Eles compraram frutas. Geben, dar, também com o particípio perfeito irregular geb. Du gibst mir Geld. Você me dá dinheiro. Du hast mir Geld gegeben. Você me deu dinheiro. Helfen, ajudar, com o particípio perfeito geholfen. Sie hilft ihrer Tochter.
Ela ajuda sua filha. Sie hat ihrer Tochter geholfen. Ela ajudou sua filha. Entre os verbos intransitivos que usam hon, a gente pode mencionar, por exemplo, aqueles que indicam a posição de uma coisa. Stehen, estar parado, estar em pé, com o particípio perfeito gestan. Er steht auf nem Stein. Ele está em pé sobre uma pedra. Er hat auf nem Stein gestan. Ele estava em pé sobre uma pedra. Como aqui o verbo não indica nem mudança de posição nem de condição, não usamos sin. Sitze, estar sentado, segue a mesma lógica. O particípio perfeito é gesitzt. Sie sitzt auf der Bank. Ela está sentada no banco. Sie hat auf der Bank gesitzt. Ela estava sentada no banco. E o mesmo é válido para laia, estar deitado, com o particípio perfeito gelegen. Die Katz liegt auf dem Tisch. O gato está deitado sobre a mesa. Die Katz hat auf dem Tisch gelegen. O gato estava deitado sobre a mesa. Esse assunto ainda vai ser mais abordado em lições futuras, mas acho que por enquanto isso é o suficiente para se ter um entendimento de como fazer o passado em usrequiano. Obrigado aos queridos apoiadores do canal que ajudam a mantê-lo trazendo conteúdo. Considere se tornar um apoiador também. Você também pode contribuir com doações espontâneas via Pix de qualquer valor. E é claro, você sempre pode se inscrever, ativar as notificações e deixar sua curtida como apoio. Confere também meu Instagram. Até mais! Pispal!